Bom dia, ao vivo e a cores. Mais um café com o Edward. Eu vou deixar assim. Bom dia, pessoal. Bom, estamos começando mais um café com o Edward. E café com o Edward é o seu momento para tirar dúvidas sobre podcast, sobre marketing digital ligado a podcast e até mesmo você entrar aqui ao vivo comigo e a gente bater um papo aí e poder divulgar o seu podcast, falar como foi sua jornada, sobre as dificuldades que você teve, o assunto do seu podcast e tudo mais. Então esse é o momento legal aí. E eu tô vendo aqui que, claro, o meu parceiro que tá fazendo a transmissão aí, o Eduardo Fagaraz, tá aí. Rony, tudo bem? Rony Medici. Eu já ouvi o seu podcast e a gente vai conversar. Só me dá 2 minutinhos aí, eu já te chamo, beleza? Quero bater um papo com você. Gostei do que ouvi. Ó, também tá o Delzio Almeida e também chegou Eu Sou Pedro Souza. Tudo bem, Pedro? Bom, vamos lá. Então, assim, primeira coisa que eu quero falar é sobre a transmissão. A gente está fazendo uma transmissão que ela é feita não só no Instagram, mas a gente distribui ela para o YouTube e também para o Facebook. Fica a janela em cima e a janela embaixo. Aí o Eduardo Fagaraz, que está fazendo o controle de tudo isso, retransmite para o YouTube e para o Facebook lado a lado. Então, se você quer saber mais sobre transmissão simultânea, multiplataforma na internet, fale com o Eduardo Fagaraz. Inclusive, falando nisso, tem 2 aulas que eu gravei na live de quinta-feira, nas nossas aulas de quinta-feira. Uma delas foi sobre como fazer um podcast no estilo do Flow. Eu fiz com o Eduardo Fagaraz. Então, dá uma olhada nessa live, porque a gente destrincha como que o Flow faz um podcast na internet, no YouTube, no caso, né? Então a gente destrincha tudo isso e depois eu e o Eduardo a gente acabou indo visitar também, porque nessa live entrou a mãe do Monark. Quem não sabe quem é o Monark? Monark é o cara que criou o Flow. Aí a mãe do Monark apareceu lá e aí a gente acabou vendo que era a mãe dele mesmo, conversamos com ela e depois a gente foi pro estúdio da mãe do Monark, que ela criou um estúdio de gravação de podcast e a gente fez um episódio lá. Então tem 2 lives legais lá. Uma que a gente gravou lá do estúdio da mãe do Monark e outra que a gente gravou falando sobre como criar um podcast no estilo do Flow. Então se você quer criar um podcast no estilo do Flow, dá uma olhada nessa live aí e qualquer dúvida, fala com o Eduardo Fagaraz, que ele sabe tudo de transmissão multiplataforma e até mesmo fazer um podcast no estilo do Flow tranquilamente. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje eu tenho uma conversa legal. Eu vou falar com o Rony, que ele tem um podcast chamado Café com TI. Né? Ó, eu vou dar só bom dia para quem chegou aqui. Ó. Fatini chegou, acho que é Fakini. Tânia também chegou aqui, Karine chegou, legal. Então tá, vamos lá. Eu vou chamar aqui o Rony, porque a gente tem umas conversas, Rony Medici. Eu vou falar com ele aqui e já vou transmitir ao vivo com o Rony. Pronto, chega o papo, deixa eu me enquadrar aqui. Deixa eu ver se eu dou uma mexida aqui assim, ó. Deixa eu soltar aqui, peraí. E aí, Rony, tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Estou Tranquilo. resolvendo meu enquadramento aqui. Agora deixa eu ver se eu. Agora sim. Agora melhorou. Pronto. Normal. Normal, ótimo. Seu enquadramento também está ótimo. Muito bom. Viu, Rony? Da onde você está falando? Falando Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo, Vitória? É isso? Isso. Pô, Isso aí. legal. E você tem um podcast chamado Café com TI, certo? Isso. Até, então, antes da gente começar, eu trouxe uma coisa aqui para você, ó. Bacana. Ô, rapaz, disquete, olha só, hein? Se eu soubesse, ia pegar o meu de 5 1/4. Esse aqui, ó, quem Bacana. conhece o Universo Online?
Quem conhece o Nossa Universo Senhora. Online? A famosa UOL, né? Esse é um Uau. disquete para instalação do discador Discador. da UOL. E, para a gente não ficar também, né? Isso aqui, ó. A fita cassete, olha só. Uma Lado A, lado B. fita BASF, meu caro. Uma Meu BASF. amigo. Então você também é dessa época. Mas eu também tenho. Eu também tenho, porque BASF, né? A gente gostava de Maxwell, né? Maxwell, nossa! A modinha do nosso tempo. Ou então, pode ser uma TDK também. Nossa! Já vi que o podcast vai fazer sucesso. Mas olha, pessoal, eu vou falar. O Rony fez um episódio que eu ouvi esses dias aí que a gente conversou. Foi segunda-feira que eu publiquei. Foi segunda-feira. Foi ontem que eu dei uma ouvida, né? E aí, cara, já me identifiquei 100%, porque ele fala sobre podcast, café com TI. Então, bom, você é da área de TI, certo? Isso, também. Beleza. E você vai falar sobre tecnologia, tal, nesse podcast. Eu já achei muito legal, porque eu adoro esses papos, né? Tanto o papo do que é antigo, quanto do papo do que vai vir aí pela frente. Então é muito legal a gente ficar imaginando tudo isso, né? E teve outra coisa que você falou, cara, porque, por exemplo, Mandic. O que te lembra esse nome? Mandic, nossa senhora, a gente trabalhava muito, né? BBS, IRC, Exatamente. Tinha Mandic, Mandriva, e discadores do IG. A questão toda, Eduardo, aproveitando o espaço, é que a minha formação de tecnologia me permite, no podcast agora, fazer uma integração em que todo mundo usa a tecnologia para tudo. Isso. Então, é um assunto que você pega desde a história, desde antigamente, os dias atuais e os dias futuros. Então, assunto é que não falta. Todo dia tá tecnologia. Não falta mesmo, não falta mesmo. É o tempo todo. E o legal é que você pode descomplicar as coisas para as pessoas. Porque uma coisa que você vai perceber é que a maior parte da população, ela não conhece muita coisa, assim, de tecnologia. O pessoal tá ainda, por exemplo, a gente fala tem muita, por exemplo, podcast. Pode ver. Isso aí. Tem muita gente que não sabe ainda o que é podcast e faz parte da nossa responsabilidade explicar para todas as pessoas o que são essas tecnologias, para tirar essas pessoas desse, entre aspas, o analfabetismo digital, ou seja lá, tecnológico, né? E trazer essas pessoas para esse mundo. Então, eu acho que você, com o seu podcast, dá para fazer muita coisa legal, viu? É interessante que foi até um startup que eu tive, através até encontrando a escola do podcast, pesquisando no YouTube, que olhando um pouquinho para trás da minha história do YouTube, eu entrei em 2006 para algum projeto antigo naquela época, que eu queria guardar somente as minhas informações, porque a gente sabe que aquela informação que a gente coloca no papel, uma hora você perde o papel, perde as anotações, então, e algumas situações que eu vivi, então eu queria registrar isso em algum lugar que eu possa consultar de uma forma rápida e tranquila. Naquela época estava começando ainda o YouTube. Só que problemas pessoais, problemas profissionais, estava na ascensão de carreira, então a gente tem que se dedicar àquilo que paga o nosso boleto, né? Então, deixei de lado, mas não esqueci da situação. Então a gente casa, a gente tem filho, tem umas prioridades maiores. Exato. Mas agora, depois de 25 anos de TI, eu acredito que esse é o momento, até por causa da pandemia, o pessoal está mais em casa. Eu falei, opa, exatamente. Aí comecei, tem uma semana que eu comecei no YouTube, e lá eu tive a oportunidade de ver um vídeo sobre podcast. Falei, olha, eu já participei no passado, podcast como participante, fui convidado, até o podcast hoje já não existe mais, sobre tecnologia. E aí eu falei, por que não vou colocar, além do que eu quero no YouTube vídeo, aí você já me deu uma outra visão. É aquele público que não gosta de ficar na tela, ou às vezes não tem como ficar na tela para poder assistir algum conteúdo. Vamos pro som, vamos pro áudio, né? E aí o podcast nasceu, eu falei, opa, então por que também não agregar o meu conhecimento, deixar um legado de conhecimento, legado de informações,
que esse é o meu projeto inicial desse podcast. Então, nada melhor de engajar o novo público fazendo uma introdução daquela, usando o antes, como era, para aquelas pessoas até mesmo que nunca passaram por isso, né? Fita VHS, ver filme, tem que rebobinar a fita para poder entregar para a locadora. E daí você conseguir, então, captar e mostrar o que hoje nós temos de tecnologia e o que pode vir amanhã. Então, eu vou basear um pouquinho o meu podcast no livro, que é chamado Futuro Presente. Então, é uma situação que lá atrás já se falava, e já no próprio livro já fala sobre carros autônomos, já fala sobre uma evolução, desde a evolução industrial até os dias de amanhã. Você imagina, a gente falando de carro que não se tem motorista hoje, então você tem não é? Então, uma ligação que eu já pode falar, peraí, se você hoje já está falando de carro sem motorista, falando de podcast, que já é uma coisa já antiga, será que amanhã nós vamos ter a extinção de mais uma tecnologia como foi a fita VHS, os disquetes? Será que não vai ter mais semáforo? Porque os carros eles vão ficar tão inteligentes que um vão se falar com o outro, e aí não vai ter mais semáforo, eles vão decidir quem é que vai passar pelo cruzamento. Eu concordo. E aí é uma ideia de trazer para o podcast, porque então a questão é melhorar as técnicas, né? Eu acho que a escola do podcast tem essa visão. Eu acho muito legal mesmo, e você falou esse negócio dos carros, né? Porque agora a gente começa a falar sobre isso, dá vontade de ficar... Porque, imagina, né? Você vai ter aquela coisa, tipo, quando a gente vê lá na Índia, né? Eles têm aqueles cruzamentos e os caras se entendem, vão passando nos cruzamentos. Isso aí. Só que vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que numa velocidade muito mais rápido e sem semáforo, né? Porque vai calculando lá. E o legal do podcast é isso, você falar sobre um assunto e a pessoa mentalmente vai analisando cada um da sua forma, como vai ser. Então, eu acho que tem esse meio não lúdico, mas essa coisa legal do podcast assim como eu sou radialista, né? As pessoas gostam de falar, não querem aparecer, e as pessoas que escutam na rádio, poxa, como é que deve ser o locutor? Como deve ser? Eu acho que esse podcast também tem um pouquinho desse universo de surpresa, de trabalhar um pouco a sua imaginação conforme você vai falando no podcast. Isso é verdade. E você falou uma coisa legal, porque eu ouvi o seu episódio, né, no carro. Né? Ouvi no carro, né? Porque aí eu vou levar minha filha na escola, vou trazer, daí meu momento de ouvir podcast principal é o carro. Ou quando eu estou fazendo alguma coisa, alguma atividade, né, assim, que eu possa pôr o fone de ouvido e ficar... Né? Porque parar mesmo para ver um vídeo, assim, tem que ser alguma coisa que você separe um tempo mesmo para isso. Por isso que eu gosto da questão do áudio, porque as pessoas têm esses tempos que ela vai, tá numa fila de um banco, tá esperando alguma coisa, ela pode pôr o fone de ouvido, escutar o podcast, e a gente aprende pra caramba, sabe? Eu ainda escuto muito podcast, eu aprendo pra caramba. Uma outra coisa que você falou, que eu achei legal, inclusive o Eduardo Fagaraz, que está fazendo essa transmissão aqui, e está retransmitindo lá pro YouTube e pro Facebook, ele tem uma história legal, porque o primeiro computador que ele comprou foi um TK-95. Olha, que legal. O meu foi um TK-2000. E aí, ele me contou, depois ele pode contar isso melhor, mas ele contou uma vez para mim que ele acabou vendendo esse TK-95. Ele vendeu porque já tinha passado a tecnologia e tal, e não sei quem que era a pessoa, ele tinha um filho, acho, essa pessoa, depois ele vai me corrigir, o Eduardo Fagaraz. E que o filho que queria pôr o filho para mexer com informática. Aí o pai comprou para esse filho e ficou lá. Mas era um conhecido. Eu não sei se, passado anos, coisa recente, ele encontrou essa pessoa e aí caiu no assunto do TK-95. E o TK, meu filho nunca usou. Você tá brincando? Sério mesmo? Nunca usou, tal. Daí o Eduardo falou, ele até sentiu por dentro aquele arrependimento. Pô, não devia ter vendido, né? O cara nem usou, né? Aí ele falou, tá encostado lá em casa. Quando ele falou isso, ele falou, sério? Tá encostado? Eu quero de volta. Pois é, o bacana é isso. Tem festa... E tá com ele? Tá com ele. Maravilha. Poxa vida. Isso aí vale até um vídeo. Vale um vídeo, vale... de repente, vale uma entrevista. Aí, tá bom, aí, legal.
Tem certas coisas que a gente acha que, isso aqui nunca mais vou usar e acaba não guardando, né? Até porque, lógico, né, o tempo passa, a gente quer coisa nova, tecnologia nova, a gente não Sim, tem essa perspectiva de ficar segurando coisas, né? Senão daqui a pouco a gente é um museu. Tanta coisa nova, exatamente. mas, olha aí, o disquete, fita, né? Você vai entregar a minha filha, o que é isso? Quando eu falo com minha filha algumas coisas, que como era internet discada, aquele barulhinho, até fui no YouTube para mostrar para ela, olha, esse barulhinho que a gente escutava quando você estava na internet. Exato. Você sabia que na internet, quando a gente falava na internet, antes, ou na época da BBS, seu telefone fixo ficava preso, né? Ficava ocupado. Então, você imagina para uma pessoa da geração de hoje entender como a gente passou uns perrengues naquela época. Eu acho que eu Exato. trouxe, né, o projeto do Não, podcast é foi. isso, é trazer o que a gente viveu, que as pessoas não têm condições de viver o hoje, e Exato. será o que nós vamos viver o amanhã também, a gente vai. Então a gente está nesse limiar da transição da tecnologia, né? Exatamente. E BBS, por exemplo, eu usava muito BBS e comecei a usar com modem de 2400 400 da BPS. Lucent, tive também. Exato. É porque na época eu trabalhava no Unibanco, na área de teleinformática. Eu sou engenheiro eletricista, então tenho formação em Aham. eletrônica. E aí eu entrei no Unibanco, isso em 90, até 91, 92, mais ou menos foi por aí que eu trabalhei lá. E aí eu trabalhava no Unibanco 30 horas, que era o serviço de atendimento Lembro. telefônico do 30 horas. Então, meu caro, eu tinha uma sala que tinha linha telefônica, um monte. E aí eu Um monte. chegava de madrugada, eu acessava a internet, BBS até dos Estados Unidos, cara. O Eu legal era esse, fazia podia. telefônica lá. A gente fazia umas experiências lá para ver tudo. E era a nossa forma de conseguir informação na época. Era. Porque eu E não aquelas, tinha. né? Eu não tinha E o outra forma. gozado, se as pessoas puderem depois pesquisar no YouTube, como era a interação da BBS com as pessoas. Ele na tela vinha linha por linha preenchendo, né? As informações de uma Exatamente. figura. Nossa, era ASCII, na verdade, texto, É, as figuras em ASCII, então veio aquelas figurinhas com as isso letras, mesmo. formava. Então Isso bacana era mesmo. isso. E na minha época, isso, não vou falar o ano aqui, mas BBS você tinha hora, você só podia uma hora por dia para usar o BBS. Então, o que eu Ah, fazia? sim. Eu entrava às 11 horas da noite, usava uma hora daquele dia e já pegava depois de meia-noite a uma hora do dia seguinte. Então, nossa, eu ficava 2 horas na BBS, era É. né, E era quando aquela você coisa de queria situação. baixar um programinha mais longo, a gente depois tinha a. Eu fiz a Sherwood BBS. Eu assinava a Uhum. Sherwood, era uma BBS paulista, e aí eu tinha tempo livre. Eu e meu irmão, a gente fazia isso. E aí a gente fazia aquilo que você falou no podcast. Chegava sexta-feira à noite, depois das 8 da noite, que aí o pulso era um só e pá, ia embora, né? Pois é. Quem vai saber nesses dias de hoje que um pulso você ficar 4 minutos e ficar na sexta-feira até Exatamente. segunda-feira. E torcer para ninguém me liga, pelo amor de Deus, para não cair a conexão. Eu Mas, comecei a trabalhar num provedor de internet antes de entrar no Terra. Então, era o que você falou. legal. Era uma sala que tinha lá 32 linhas de telefone que os clientes, quando conectavam as BBS, faziam esses barulhos. Então, a gente escutava 32 modems o dia todo lá com os clientes Nossa, aquele conectando. barulhinho. Ui, ui, ui. Isso Não, aí. muito legal. E assim, eu acho isso que é legal, tá? Você poder. O pessoal que tá aqui tá vendo a gente falando de uns papos meio louco, é porque o Rony tem um podcast que chama Café com TI, só reenfatizando, né? Então eu convido todos vocês a escutar o episódio dele lá, porque vocês vão conhecer um pouquinho da tecnologia lá da época, tal, entender como é que era. E aí também a gente pensa um pouco no futuro, porque da mesma forma, olha, pensa bem. Em 92, não faz muito tempo, a gente viveu tudo isso, né? Já evoluiu tão rápido. Imagina o que não vai acontecer nos próximos 20 anos, né, Rony? Isso aí. E o podcast vai estar firme e forte ainda nessa época. Eu acredito que vai, mas só que ele vai mudar. Vai ficar mais fácil de Claro. produzir. Vai ficar mais fácil de produzir do jeito que está hoje. Porque assim, se a gente pensar, vamos pensar dos anos 2000 para cá. Dos anos 2000 para cá são 21 anos, certo? E em 2000 a gente não tinha assim
telefone celular para tudo quanto é lado ainda, né? Não tinha. Não, eu não tinha. Era uma coisa mais restrita. Eu até cheguei a ter cedo, porque como eu trabalhei depois em telecomunicações aqui em Curitiba, aí a empresa tinha, tal, a gente já ganhou logo, né? Mas era uma coisa que tinha aqueles tijolão, tal, né? Então pensa bem, a internet estava no começo, então, e dali para cá, 20 anos mudou tudo. Agora, pensa mais 20, só que esses mais 20 vai ser mais acelerado. A curva vai ser muito maior. Isso vai aí. ser maior. A tendência é essa, né? A gente está vendo tudo automatizado, a gente tudo online. Você faz podcast com vários programas e editores que já te facilitam o seu trabalho, né? Da edição do podcast. Você mesmo dá bastante dicas aí aonde armazenar, onde hospedar, criação de site. Antigamente era tudo no Notepad, era tudo, né, TXT, você cria. O podcast existe desde 2004. Aí começou, aí a Apple que percebeu. Primeiro o pessoal tinha que inventar maneiras, os nerds, para poder fazer o podcast entrar dentro de um iPod lá. Aí que o pessoal criou essa tecnologia do feed de RSS, né? Já existia a questão do feed de RSS, do pessoal que gostava de receber notícias de blog. Notícias. Né, de blog. Então você já tinha tecnologia, mas aí adaptaram essa tecnologia ao áudio, um empacotamento de áudio. E aí, mas só que na época você tinha que criar o seu feed de RSS dentro de um servidor na internet. Hoje não, você já faz isso, já tem o Anchor, pessoal. Isso aí, é o que eu uso, é que faz automático e já nem se preocupa. É apertar o botão, o resto deixa pela tecnologia. Exatamente. E outra coisa legal é que a gente está vendo que outras empresas estão entrando aí no mundo do podcast. Então, por exemplo, o Facebook já anunciou que vai agora no verão americano, que vai ser agosto, por aí, julho, agosto, vão lançar uma plataforma de podcast dentro do Facebook. Então é bem provável que o podcast vai ser distribuído pelo Facebook também. Isso vai ser legal, hein? Legal, imagina. Legal. E olha aí o pessoal... que você pode conseguir. E outra coisa, eles vão criar salas de gravação de podcast dentro do Facebook, onde você vai poder reunir pessoas e de repente a gente se encontra lá, cria um episódio ali na hora mesmo, sabe? Então, assim, essas tecnologias, né? E, por exemplo, a gente tem as caixinhas acústicas, tudo isso aí. O mundo, ele vai ficar mais audível. Aquele negócio de... Sim. Não sei se você gosta de Star Trek ou Jornada nas Estrelas lá, né? Que o pessoal fala... Assistia muito no cinema. Então. O pessoal fala com o computador toda hora. Computador... Isso. Mas a gente está chegando nessa realidade. E para gravar um podcast vai ser assim, computador. Isso, hoje você já tem essa tecnologia já disponível, já até nos domicílios, né? Alexa, Google, liga a televisão, né? Apaga a luz, liga o ar-condicionado. Criar podcast. Você fala, publicar podcast. Exato. Pronto, é assim, vai ser simples. E outra, tem ferramentas já, dá uma pesquisada aí que ela já tira os ela já tira de maneira inteligente isso. Claro, não está assim super desenvolvida a tecnologia ainda, mas concorda que com a inteligência artificial, você, assim, esses vícios de linguagem, alguma coisa, você vai poder chegar e falar para o computador, tira os né, faz isso e a coisa vai começar os padrões, a acontecer. Né? Os padrões fonéticos. E hoje você já tem, por exemplo, eu estava assistindo você num vídeo no YouTube. Olha, já temos aqui automaticamente, aqui já temos a legenda, que bacana. E você falando, e a própria inteligência artificial já vai traduzindo e fazendo a legenda no seu vídeo online, em real time. Então, isso que você falou vai ser o futuro, né? A tendência mesmo. Inclusive, agora no YouTube, ele está legendando aqui. Se você olhar no YouTube, essa nossa live vai ficar gravada lá no YouTube, tá? E você vai ver que já tem legenda automática sendo gerada, porque o Eduardo Fagarazzo deu um jeitinho disso acontecer. Inclusive, o Eduardo ele pediu para você dizer qual que é o seu Instagram para as pessoas poderem te encontrar. Você tem um Instagram? Bacana. Tem Instagram, tem YouTube, sempre é o meu nome e sobrenome. Vou deixar aqui.
para poder o pessoal me encontrar, é Rony Médici, tá? Tanto no Instagram como no YouTube. Eu só vou deixar aqui para poder... Então é só você lá, @Rony Médici, é o Instagram, YouTube/Rony Médici, tem meu site, ronymédici.com.br. Então, por que isso? Mas por que você está botando seu nome? Porque a gente é da época, e quando essas plataformas surgiram, a única opção de você criar era utilizar o próprio nome da conta. Então, se você perceber e estudar um pouquinho a história do YouTube, você vai ver que você não podia escolher o nome dos canais, você não podia escolher o nome das coisas. Então, você criava... Você então, já tem há bastante tempo o canal, hein? Já, porque ele estava desativado, apaguei muita coisa, só deixei as minhas entrevistas que eu participava no SBT, deixei algumas coisas mais recentes também, porque senão ia deixar uma coisa tão antiga que não vale a pena você deixar hoje. Por isso que eu fiz o podcast como um histórico, uma nostalgia da tecnologia da história, e deixei lá as entrevistas mais recentes, e voltei, se você olhar, os vídeos são recentes, tem uma semana, que é o que eu voltei ativa recentemente. Que a gente tem que agora, eu pude nesse momento agora, eu falei, não, agora eu vou criar o meu legado, vou disseminar o conhecimento de forma gratuita para ter um acesso da tecnologia a várias pessoas e de várias plataformas possíveis. Então esse é o meu objetivo hoje, tanto nas outras plataformas como no podcast. Pô, muito massa isso aí, muito legal. E você falou que foi entrevistado pelo SBT, como é que é isso? Explica essa história. Aqui em Vitória, como a gente já tem um tempo, já, né, eu tenho mais de 25 anos de tecnologia, sou formado em Direito também, então pude participar como instrutor da Academia de Formação de Perícia, Computação Forense, já fiz perícias na Vale de Trabalho, né, na Sexta Vale de Trabalho de Vitória, ou seja, então eu tenho formação de Ciência da Computação, tenho formação de Direito, então eu tenho nesses 25 anos já bastante... atividade, vamos dizer assim, né? Já fui professor, então, apesar dessa carinha de novo, eu tenho bastante atividade que me proporcionou a participar desses eventos. Então, me pegaram numa época de uns 3 anos aí para justamente o que eu quero fazer no podcast, como a gente está conversando aqui, hoje você vê que já era pela tecnologia online, antigamente era no telejornal, então o que a gente podia passar de conhecimento era através de entrevistas. Essa foi a minha participação, que essa história eu estou deixando um legado justamente, então eu falei, não, vou deixar pelo menos minhas entrevistas mais voltadas de tecnologia, o do direito eu vou tirar porque eu quero focar. Se você não tiver um objetivo, até no podcast, focar numa coisa, você não tem um público definido. Então quem tem muita coisa acaba não tendo público nenhum. Então, são ótimas dicas que a gente vem absorvendo, né, pela Escola do Podcast também, que me ajudou bastante nesse trabalho de foco. De centralizar, fazer uma limpeza da casa. Falei, não, agora está na hora de tocar. Legal, muito legal. Olha, e como é que foi o começo? Como é que você começou o seu podcast? E fala um pouco dos equipamentos que você usa, tal. Como é que está sendo o seu processo? Para o pessoal saber como é que é. Como eu já tinha uns certos equipamentos para fazer os vídeos no YouTube, vamos dizer assim, em 2010, 2012, quando eu já pensava em voltar ativa no YouTube, eu adquiri alguns equipamentos para poder já fazer, né, os vídeos, só que ainda não foi para frente, mas eu investi naquela época. Então eu tenho mesa de som, de 6 canais, eu tenho mesa digitalizadora, mas para o podcast em si, o que eu fiz? Eu comprei, eu não sei se vai dar para mostrar direito aqui, mas eu comprei um microfone um pouquinho mais sensível, né, o HyperX Quadcaster, com braço também para me facilitar na roteirização, olhar no notebook e falar enquanto eu estiver lendo. Eu tenho o ring light que está aqui, que ilumina. Eu tenho uns... Então, ou seja, eu tenho uns equipamentos que é lógico que não é todo mundo que vai ter, mas como eu me preocupei, além de deixar um legado, mas com qualidade, então eu comecei a fazer o podcast. O primeiro episódio foi gravado com o microfone e editei eu mesmo lá no Audacity, que é gratuito. E armazenei, na verdade, coloquei no Anchor para ele publicar o podcast em várias plataformas. E no YouTube eu estou utilizando ferramentas assim, de forma gratuita, estou utilizando o Canva para fazer o design até do podcast, foi o Canva. Eu usei até fiz uma listinha, PixLR para editar as fotos, o Remove.bg para tirar o fundo de tela, o fundo. E tem o Audacity, o OBS Studio para fazer as gravações do YouTube, Movave Editor, enfim, algumas ferramentas que a gente tem que primeiro se apoiar nos gratuitos, que é o que pelo menos vai dar possibilidade das pessoas utilizarem, né, de criar seu próprio podcast também.
Não, legal, legal. E esse microfone que você tem aí, ele é... Que tipo de entrada que é? É USB? Esse daqui ele é USB, eu tenho um da Behringer C2, né, que ele é Legal. o P10. Esse daqui ele é, não sei se vai dar para ver aqui atrás, ele tem uma entrada e uma saída de fone para você escutar o seu próprio áudio durante a transmissão, então você regula, Sim. não Pra você estoura, ter não um dá os retorno. picos, É. dá um retorno. Por que eu comprei esse daqui? Eu já tenho uma mesa de som, eu já tenho um do Behringer, o C2, porque quando você vai utilizar um microfone desse tipo, você tem que botar uma mesa de som, se ocupa espaço. Então, por que não adquirir um microfone que vai te dar uma mobilidade, colocou na mochila, levou no notebook, Exato. e aí o USB você coloca em qualquer dispositivo. Então, eu Exato. pensei também nessa mobilidade. Eu tenho equipamentos mais sofisticados, mas nesse momento eu preferi utilizar algo que é mais acessível, né, que te dá uma mobilidade. Assim como o Mobilidade podcast grande. você pode escutar em qualquer lugar, você também pode produzir podcast em qualquer lugar. Exatamente, esse que é um ponto legal. Eu gosto desse cara aqui que eu tenho, que é um dinâmico, o ATR 2100, Conheço. que ele é duas entradas, ele tem a XLR e o USB, as duas. Então eu posso ligar numa mesa Que de bom. som ou no computador. Essa é uma grande vantagem Oh. dele. Além de ser Eu um, gosto. um dinâmico, né, que ele tem aquela... ele é mais resistente, o dinâmico e tal, né? Então é muito bom, é bem interessante. O que eu gostei desse daqui, Eduardo, é o seguinte, aqui tem 4 opções, né? Ele pode usar o modo cardioide, que você centraliza, foca só na pessoa. Você pode usar o estéreo, se você usa música, então você fala um instrumento mais à direita, mais à esquerda, fazendo um efeito, alguma coisa. Você tem um omnidirecional, que você entra numa mesa, numa sala, coloca várias pessoas para usar, para participar do podcast, então ele pega de todas as direções o áudio. E você tem um bidirecional, você vai fazer uma entrevista com alguém, vai fazer um podcast com 2 pessoas, eles pegam os 2 lados. Então, o custo-benefício, porque eu já estou imaginando, não vou fazer um podcast sozinho, e até te convido uma hora ou outra para participar do meu podcast, né? Para a gente poder produzir conteúdo. E aí é uma maravilha. Tecnologia comigo mesmo também. Né? E por que não falar de tecnologia e dicas para podcast? Eu acho que é fantástico isso. Sim, e igual você sabe, eu gosto de falar. Deixar aqui, eu fico o dia todo falando, então podcast é que não vai faltar de assunto. Então, são os equipamentos básicos, eu acho que as pessoas não precisam também, aí deixar bem claro, que as pessoas não precisam, nesse primeiro momento, se preocupar em comprar bons equipamentos, mas tem que se preocupar em fazer bons conteúdos. Eu acho que isso que é legal. Isso, ter a técnica correta, ter um foco, ter as dicas que são necessárias para fazer um podcast, seja com o celular. Eu tenho microfone de lapela, coloco no celular. Então são coisinhas básicas, com 20, 30 reais você faz um podcast de qualidade. É diferente de você pegar um celular aqui e ficar aqui falando, e aí você capta, tem áudio, tem o seu som que fica na frente. Então, vai fazer? Vamos fazer pelo menos direitinho, vamos fazer com uma certa qualidade, para depois, nossa, ficou ruim, aí você não tem audiência, você não tem ouvintes, ninguém se inscreve no seu podcast. Então, eu acho que é isso interessante nesse debate nosso aqui, pessoas que estão fazendo podcast, estão se preocupando não só com a qualidade, eu acho que isso é consequência, mas o como fazer, eu acho que isso que é legal. Conteúdo, o como fazer. Né? O conteúdo é muito importante, porque você sabe que até quando eu lembro de um podcaster americano que ele fez um teste. Ele gravou o áudio dele porque depende muito do contexto também no qual você grava, porque você pode explicar o contexto para sua audiência. Então ele fez um teste, ele foi num evento desses tipo podcast movement que tem lá nos Estados Unidos, um monte de gente. Imagina uma sala de conferência cheia de pessoas. Daí ele gravou conversas com outras pessoas com um microfone power top que removia tudo quanto é ruído externo, era bem captação próxima, bem direcional e ficou um áudio super limpo, assim, com poucas vozes no fundo, sabe? Poucas vozes no fundo. Você percebia que ele estava num ambiente público, vamos dizer assim, uma sala que tinha várias pessoas, conversas por trás, né? Bom, e aí ele fez outra com um microfone que pegava bem a sensação de ter pessoas lá, mas também deixava o áudio dele, do entrevistado, em primeiro plano, mas ficava com uma relação em relação aos outros áudios um pouco maior, né? E aí o pessoal preferiu o segundo, porque o ouvinte se sentia junto com ele dentro do evento. Junto com ele, olha que bacana, isso aí. Legal. Então, às vezes, a pessoa fala... A percepção, né? Então, assim, às vezes você tá
mesmo assim, uma entrevista, né? Às vezes eu já vi gente falando, não, eu consegui uma entrevista, tem o Tim Ferriss, que é um cara de desenvolvimento pessoal americano, que uma vez ele estava fazendo encontrou um cara numa cidade e entraram dentro de um carro e gravaram a entrevista de dentro do carro. Porque era a única oportunidade que ele teria para entrevistar aquele cara, porque ele estava numa viagem, tipo viagem de aventura que o cara estava lá, né? Ele era numa cidade bem... E aí, dentro do carro, levantaram os vidros e ele explicou o contexto. Então, você percebia que ele não estava, percebia que tinha algum barulho para fora, assim, mas dentro do contexto, você pode fazer muita coisa. Muita coisa. O que você não pode perder é a oportunidade. Isso que é o que você bem levantou. É oportunidade e o conteúdo. Exatamente. Às vezes a pessoa quer fazer bem perfeito. Ó, a notícia já foi. A sua oportunidade de falar sobre aquilo já foi, que você não recria. Então, o que você falar é da sua boca. Então, eu acho que isso aí é legal. São histórias então, se você está num lugar, compartilhadas. Tem uma pessoa que você quer conversar com ela, quer criar um podcast, você tem só o celular, cara, liga o celular e faz a conversa. Aí você cria uma introdução no podcast dizendo, olha pessoal, fiz uma entrevista, agora vocês vão ouvir o áudio, e esse áudio eu gravei dentro de um café lá na Avenida Paulista com o meu celular mesmo. Mas vamos ver que vocês vão gostar da conversa. Isso aí, se você não faz uma introdução, a pessoa vai, nossa, que lixo, que horrível. Você vai, o cara é aquele cara, o cara conseguiu um exclusivo. Isso que é o bacana. Exatamente. E ele está dentro de um café, ó que legal. E é incrível, porque mesmo que você capte dentro de um café, claro, depende do celular. Tem celular que vai captar mais som de fundo. Eu tenho um iPhone, então o iPhone é uma maravilha, né? Eu ponho assim, ele pega bem, assim, fica legal, assim, não fica ruim, dá para fazer muita coisa. E outra coisa que a gente vê, né, Rony? Antigamente, antes da pandemia, fazer uma notícia com iPhone, nem pensar, né? Com celular, nem pensar, né? Você ia ver a Rede Globo fazendo isso? Não. Jamais. Agora a Rede Globo tá nem aí, né? Tá usando o dispositivo móvel à vontade para fazer externa. Rapaz, não tem jeito. Usando as coisas. Por que não faziam antes? A gente tá falando, e por que não. Gente, podcast é ali atrás, assim, né? Nasceu hoje. Então, assim, é aquela coisa, né? Bom, enfim, então a gente percebe que a gente tem a tecnologia na mão, a gente tem a oportunidade na mão, e as pessoas que estão nos ouvindo aqui, às vezes elas ficam com medo, mas. Pô, brincadeira, né? Você com o seu podcast, né, Rony? Você pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Qualquer pessoa. Tem que parar com esse medo, né? De achar que não vou conseguir. Tem que acreditar mais em você. Eu acho que o lance é esse. Você tem conteúdo, você tem facilidade de falar, você não sabe como. Então, às vezes, só tem que fazer um ajuste. Só aprender. Então a gente sempre está aprendendo, né? Por que eu estou aqui? Porque eu não sei nada demais de podcast, eu sei o básico para começar. Tanto é que eu falei, olha, eu criei meu primeiro episódio, dá uma escutada aí, porque às vezes nem falo dele, se estiver tão ruim, vamos aprender. Porque independente disso, já estou inscrito na Escola do Podcast de Julho para aprender mais e eu quero sair do básico, que eu acho que é interessante. A gente acredita que faz as coisas, faz de maior qualidade possível e está pronto, e vamos ficar satisfeitos com isso? Não pode. A gente tem técnicas novas para aprender, uma forma diferente de fazer o seu podcast, de divulgar, e depois é o que você sempre fala, né? Por que não ganhar dinheiro com podcast? Exatamente. Então, aí é o propósito de cada um, né? O meu projeto inicial é um legado de conhecimento gratuito que as pessoas possam ter o acesso. Tem gente que quer fazer um podcast até com o objetivo de ganhar dinheiro, de viver de podcast. Por que não? Então só depende de cada um. Claro. E mesmo assim, porque quando a gente cria um conteúdo gratuito, o podcast normalmente é gratuito, né? E você vai fazer na pessoa, você já está ajudando pessoas gratuitamente. Você pode criar conteúdo premium, exclusivo, que aí algumas pessoas vão lá, interessado, pagar. Você pode ter patrocinadores, inclusive na área de TI, eu acho que é muito interessante conseguir patrocinador, porque de repente você fala com uma empresa que fala, se a sua audiência se interessa por TI, eu quero anunciar meu produto que é tecnológico aí no seu podcast. É só fazer um arranjo, já sai alguma coisa.
e as pessoas vão ver que isso vai ser natural. Né? A partir do momento que você tiver um legado, uma grande quantidade de massa te escutando, querendo aprender, querendo ter conhecimento, isso vai ser natural. O patrocinador te procurar, te dar um produto para você fazer um review, para você fazer uma demonstração do que você está vendo. Aí a pessoa no podcast, poxa, eu estava precisando disso. Então por que também, eu posso usar, eu posso comprar e por que não? Então acaba ganhando todos os lados. Mas tudo isso é consequência, né? É verdade, é verdade. Ó, maravilhoso, gostei muito. Rony, obrigado aí pela participação aí. E acho que essa nossa conversa não termina aí não, hein? Não, como eu te falo, gosto de falar e estou disponível, estou de pé e ordem aí para você precisar, Eduardo. E vou continuar assistindo aqui a live até o final. Não, tranquilo. Eu daqui a pouquinho também tenho que sair, então hoje vai ser um pouquinho mais curto, mas eu vou ler as perguntas do pessoal e se alguém quiser conversar, de repente conversa com mais uma pessoa. E a gente tá junto, tá? Beleza? Depois, se quiser Estamos gravar aí, vamos um episódio mais contato. pra frente, a gente conversa aí, tá bom? Com certeza, né? E espero ser um aluno bem dedicado aí na escola do podcast e vamos trabalhar junto aí. Um abraço, pessoal, e vou continuar assistindo aí. Abraço. Valeu, obrigado, hein, Rony? Valeu. Opa, peraí, deixa eu só... Eu já tava apertando o botão errado aqui, hein? Quase que eu desligo a transmissão toda.